Essa experiência, né, do projeto circular, de nós podermos partilhar, eu e o professor, meu amigo, o professor Michel Pinho, compartilhar, né, esse momento de falar sobre os nossos roteiros e de forma digital, né, uma vez que não está sendo possível, né, nós fazemos fisicamente pela questão do isolamento, eu estou achando fantástico, né? Eu acho que durante esse período a gente podemos fazer isso mais vezes, podemos compartilhar fora do circular também, né? Pensar em outras atividades dentro do que nós trabalhamos. E eu proponho, inclusive, para o Michel, quando acabar toda essa história do isolamento, vamos compartilhar uma fisicamente também, né? Ah, Então, nossa. né? Então, está sendo fantástica, né? E eu espero que todos vocês gostem. Eu fiquei imaginando isso também, né? A possibilidade da gente criar uma interseção entre esses dois roteiros, em alguns momentos eles se cruzam, né? Que eu acho que ia ser muito, muito, muito legal, entendeu? Ia ser muito legal. Agora, respondendo a pergunta da TV Cultura, eu acho que esse é um desafio para a gente, um desafio no sentido mais Sim. vasto, sabe? Uhum. É fazer com que a gente possa pensar estratégias de motivar as pessoas que sempre acompanharam o circular, sempre tiveram junto com o circular, agora para fazer com que esse conhecimento chegue através de outro mecanismo que não seja a rua, que seja o celular, que seja o computador. Né? Acho que é muito legal. Tá bom? Sim, né? Que a gente podia pensar em fazer um IGTV. O IGTV é um formato um pouquinho diferente, é um vídeo sobre essas características que a gente cuida tanto de Belém, sobre o patrimônio, a história. E aí, só passar a quarentena, a gente emenda um IGTV aqui no Instagram também. Entendeu? Eu acho ótimo, que vai poder socializar o número maior, né, de pessoas que não podem, no dia, participar fisicamente dos nossos roteiros. Então, Eu eu acho, acho que vai ser eu acho que é isso. fantástico. Eu acho que é isso mesmo. Agora me responda uma coisa, professor. A senhora é de Belém? Eu sou de Belém, nasci na Santa Casa de Misericórdia. Ah, é? E passou a infância onde, professora? Oi? E passou a infância onde? Não, em Belém. Toda a infância em Belém, né? Cresci Qual em bairro? Belém. Qual bairro? Nessa fronteira aí do Batista Campos com Jururas, na Tupinambás. Ah, entendi. Né? Entendi. Então, a minha área sempre foi essa aqui, Batista Campos. Agora eu estou na cremação com Batista Campos, já morei no Jurunas. Entendi. Então, sempre... Eu pergunto isso porque eu também vejo todo o seu afeto em relação ao Rio de Janeiro. Eu disse, mas o que a professora Gorete tem no Rio? Sempre vai para o Rio, Ah, sim. carnaval, essas coisas todas. Porque a minha história com o Rio é porque eu estudei lá, minha pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, assim, eu passei 7 anos no Rio, né? Então, eu tenho uma identidade muitos amigos, uma identidade afetiva realmente com a cidade, né? Por conta desses 7 anos da pós-graduação, mestrado e doutorado que eu passei por lá, né? Ah, entendi. Aí construiu essa identidade forte, não é isso? Isso, justamente. Entendi, tá? Eu sempre fiquei curioso para saber, mas sempre tem uma relação muito afetiva, e eu fiquei curioso de perguntar se a senhora era paraense de nascença, paraense de adoção, mas nasceu aqui. Eu nasci na maternidade do Povo, ali do lado da Igreja da Trindade, mas aí passei Ah, 2 anos só em São Brás, e aí ali nas Baixas de São Brás, do Cipriano Santos, e depois meus pais foram para Marituba. Né? Então, eu sou da zona metropolitana. A minha infância é ver Belém a partir do olhar da cidade dormitório, entendeu? sim, pois é interessante, dessa ida e vinda, né? Da cidade dormitório, né? E eu É. vi também que tu moraste em Marabá, né? Um período aí da tua profissão. Esse é um lado assim que eu adoro falar, porque eu sou muito saudosista, eu tenho problemas graves de memória em relação a isso, né? E a minha Marabá é a Marabá de 97, que não tem nada a ver com a Marabá de hoje. E é uma cidade ainda muito pequena, né? Então, já fazem quase 10 anos que eu não vou lá. Fui a última vez em 2011 fazer uma exposição e perdi o contato com a cidade, mas ela tá aqui dentro do meu peito ainda. Outra coisa que nós podemos pensar no futuro, porque você é fotógrafo, eu sou uma fotógrafa amadora, né? Eu Ah, adoro fotografia também. Quem sabe no futuro a gente não monta aí uma exposição em conjunta. A tua fotografia profissional e a minha amadora. olha a responsabilidade, Jesus amado.
Né? Já só tem responsabilidade de fazer 2 roteiros juntos. O problema dos roteiros juntos é onde que a gente vai colocar tanta gente, porque a Seara arrasta uma multidão. Então, aí é É, difícil, entendeu? essa é a questão, né? A multidão, porque tu leva as 500 pessoas, mas o roteiro já é o turístico tal, mais 6, a pessoa vai dar umas 1.000 pessoas. Aí é complicado, Que né? bom que a gente pode celebrar essa cidade desse jeito, né? Que bom que a gente A gente pode... pode se encontrar também. Eu vou no teu roteiro, falo um pouquinho, e tu vai no meu roteiro, fala um pouquinho. Mas essa que seria legal, assim, em algum momento esses 2 roteiros eles se entrecruzarem, entendeu? E aí a gente, Pronto. posteriormente, nessa exposição de fotografia, eu também estava com vontade de expor esse ano, por uma série de condições, até agora não deu, mas deixa passar essa situação, tá? Olha, Isso. a Valéria está dizendo que está com saudade dos roteiros. Valéria, a gente também, assim, entendeu? É. A Valéria é professora lá do Tocantins, de Palmas. Que legal, Valéria, que Mas ela é legal. daqui de Belém, mas ela é professora lá. Que legal, Valéria. Por favor, venha mais vezes a Belém. Venha mais vezes a Belém. Tá bom? A Sabrina, tem entrando muita gente legal. Eu vi a Larissa Imbiriba, a Sabrina que está entrando. Tem muita gente entrando aí. Ainda tem 6 minutinhos para a gente começar a live. Né? O Lucas, o Will. Valéria, você está com a mesma saudade que a gente está com a saudade da cidade aqui. Entendeu? A gente tá... Estou vendo aqui. A única diversão que eu tenho, não sei qual é a professora que está fazendo, mas a única diversão que eu tenho é ir para o supermercado, entendeu? Fora isso, não tem nada. Entendeu? É a única coisa que dá para fazer, para sair, quando precisa sair, né? Mercado e farmácia. Mas é isso, a gente tem que seguir direitinho aí o isolamento, né? Para passar mais rápido, isso é importante. Isso é muito importante. Seguir a OMS, seguir isolamento, né? Nesse momento de restrição social, cuidar dos avós, dos pais, isso é muito importante mesmo, tá? Olha, estão dando parabéns para a gente que agradece parabéns. Olha, o Elber. Olha, a professora Auriléia Belém entrou ali. Eu vi a professora Auriléia, professora queridíssima, né? Queridíssima. Uma guerreira. Ela é super militante do patrimônio da cidade. Bom, que bom. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. O Elbert Michel também, que é. A Miss Pratinha. Eu adoro. Olha a Miss Pratinha, quem será, né? Adoro a Miss Pratinha, né? Porque quem vê a Miss Pratinha, quem é a Miss Pratinha? É a Adelaide, né? É a coordenadora. Nada mais é do que a coordenadora do circular. Obrigado, Adelaide, querida. Tá? A gente começa daqui a 5 minutos, está só esquentando o tamborim aqui para começar. Tá? Beleza, que bacana, gente. Obrigado por estarem aí. Peguem uma água, peguem um suco, um café, que eu acho que o papo vai ser bem bacana aqui. Tudo bem? Agora me diga mais uma coisa para esquentar uma situação, professora. A senhora fez o FPA, não fez? Fiz o FPA. Fiz o FPA na década de 80, 85, 84. Eu fiz 2 cursos, Direito, entre 84 e 85, entrei em Geografia. E terminei os 2, mas me apaixonei mesmo pela Geografia, né? Quer dizer que a senhora é uma senhora das leis também. Que massa, que legal. Sou bacharel em Direito, mas nunca exerci, né? Mais uma professora de Geografia. Que bacana, que legal. Sim. Tá? Isso. Então, vou partilhar uma memória minha, porque eu entrei na Federal em 93. E a Federal que eu frequentei, ela é uma Federal dos blocos ainda básicos, mas o que me impressionava muito era descer em São Brás, aí eu pegava Marituba São Brás e pegava o Guamá Conselheiro para ir para a Federal. E esse trajeto do Guamá, ele mudou muito, né? Ele mudou muito. Eu não sei como era há 10 anos para trás. Era ainda mais diferente, né? Sim, imagino, né? Sim. Imagina a universidade quando foi colocada ali, né? Final da década de 60, ali, né, era muito longe do centro, né? Quer dizer, todo esse crescimento aí dos últimos 50 anos. E os caminhos também desse percurso, né? Da Federal, por exemplo, aí de Marituba para a Federal. Naquela época, eu acho que não tinha ainda ônibus direto, né? Já tinha? Tu tinha que pegar 2, né? Então eu vou bater no peito aqui, ó. Vou bater no peito, porque nós fizemos em 94 a ASUM, a Associação dos Universitários de Marituba. E a reivindicação do ASUM era fazer uma linha de ônibus Marituba FPA. Deu certo. Tá? E aí, Perfeito.
era de hora em hora. Então você pegava 8, 9, 10, 11, 12, até 7 horas da noite. Aí 7 horas acabava o ônibus. Então a gente já saía direto, mas ele fazia o caminho do Guamá Conselheiro. Então eu via a transformação da cidade, né, ali de Marituba, Ananindeua, até chegar em Belém durante grande parte da minha vida. Sim, principalmente dessa em direção a Ananindeua e Marituba, né? Quer dizer, na década de 90, tu ainda havia essa separação, onde começava Belém e onde começava Ananindeua, né? Que era o marco da Árvore da Castanheira, né? Que hoje não existe mais, e onde está o Shopping Castanheira. E isso aí poucos têm a memória, né? Só quem viveu, né, esse período. E hoje a gente sai, você não sabe onde está mais Belém, Ananindeua, Marituba, quer dizer, essa coisa do crescimento mesmo, da direção da cidade, nesses últimos 20 anos, tem dois eixos, né? Esse eixo, no caso da BR, né, em direção a Ananindeua, e o outro eixo em direção a Icoraci, né, da Augusto Montenegro, que se coloca que seria essa nova Belém, né? Que é a segunda légua, né? Que é a segunda légua. Isso. E aí eu queria colocar uma situação que é, para mim, interessante. Eu estou gravando o podcast. Eu me planejei para gravar o podcast e estou gravando. E o primeiro é sobre as ruas de Belém e o segundo é sobre o sentimento da Belém periférica. Aí eu entrevistei a Roberta Rodrigues, que a gente conhece, e Sim. ela tem um depoimento muito bacana sobre o sentido de periferia no sentido de pertencimento e memória, né? E aí eu falei isso para todo mundo, e quando eu falei isso, eu acho que foi muito interessante, porque algumas pessoas disseram assim, mas fala da Cidade Nova, fala de Coraci, fala de não sei do quê. E para essas pessoas, de fato, essas regiões, Cidade Nova, Ananindeua, ou para mim, Marituba, fazem parte da Grande Belém, entendeu? Sim. Isso é muito interessante. Sim, isso aí vai dentro do que nós estamos pensando no roteiro, que é incentivar, né, a realização e elaboração de roteiros para além dessa área do centro histórico, né? Então, em bairros que são periféricos e periféricos centrais, mais periféricos, mas que são bastante importantes, né? O caso, por exemplo, vou citar alguns, né? O próprio bairro, o bairro do Guamá, né? Por exemplo, a Cremação, que eu vejo aqui da minha janela também, né? Então, vários que você pode dizer assim, não tem patrimônio material, mas tem um patrimônio maravilhoso imaterial e tem uma memória também do material, né? Eu me lembro da tua última live, uma das últimas que tu falaste sobre essa questão dos hospitais, né? Lá no bairro do Guamá, né? Que eram importantes, mas que não existe mais, mas que existe uma memória, né? Do que foi essa importância dos hospitais lá no Guamá. Então, assim, e a ideia é tentar ver se a gente sensibiliza os próprios professores, os moradores, associações desses bairros, porque a gente queria que eles assumissem isso, a gente daria o know-how, né? Isso é importante também, né? Para falar para além dessa área do centro histórico, que também, né, tem uma importância histórica, geográfica, né? Marituba, por exemplo, né? Toda a importância de Marituba. Se for Marituba, eu vou fazer. Ótimo. Então, a importância de Marituba lá do início da Estrada de Ferro, né? Porque era o local justamente onde ficava, né, aquela estação e as áreas de manutenção né, dos vagões, né, da Estrada de Ferro, né? A vila que vai surgir em função da Estrada de Ferro. Então, veja bem, tem muita coisa para fazer. A gente não dá conta de tudo, né, Michel? Então, é bom também incentivar aí os outros colegas, os professores, associações, para eles se sensibilizarem em relação a isso, né? Isso é muito importante. Para quem já está acompanhando a gente há um tempinho... 10 horas. Eu comecei às 10 horas. Só que eu entrei antes, a gente ia gravar um vídeo, e aí a conversa, obviamente, fluiu, e a gente já começou a conversar, tá? Então, eu vou começar de forma formal, agora são 10h02. Obrigado por todo mundo que está acessando aí o Instagram do Circular. Esse vídeo vai ficar disponível por 24 horas. E tem um dado muito importante para a gente, e ele é, para mim, muito, muito definidor, de que é o desejo de todas as pessoas que fazem o Circular, a Adelaide, a Tamara, a Luciana, toda a equipe, os meninos fotógrafos, todo mundo, né, que está junto do Circular, está num projeto que eu acho que é um projeto muito bonito para a cidade, né? E quando eu vi o primeiro Circular surgir pela primeira vez ali, pela ideia da Maquicó, e vi, eu acho que tinha umas 30, 40 pessoas
com o roteiro da professora Goretti, eu digo, caraca, isso vai dar certo, entendeu? E ao longo desses anos todos já se consolidou, a professora Goretti já ganhou o prêmio nacional, né, reconhecida pelo reitor, pela universidade, como um projeto fundamental para a cidade, e eu acho isso muito, muito bacana. Obrigado por estarem acessando o Instagram. Vocês podem fazer perguntas, a gente vai ler aqui, eu estou com dificuldade porque eu não trouxe o equipamento certinho. Vocês podem fazer pergunta, interferir, podem falar o que vocês quiserem, que a gente tem mais uns 35, 40 minutos de conversa. Tudo bem? Obrigado, professora, por aceitar esse convite. Eu também quero, né, exaltar essa importância aí da proposta do Circular, de fazermos o nosso evento hoje digital, né? Hoje estava programado de fazer o Circular, né, das várias possibilidades foram colocadas. Se vocês olharem a programação, tem programação durante todo o dia, começou 8 horas da manhã e vai até 9 horas da noite, né? Tem lançamento aí do vídeo, né, do documentário, o novo documentário do Circular. Então, portanto, o projeto Circular, ele é de extrema importância, né, para a cidade. Então, ele surge lá em 2013, e quando nós fomos convidados pela Maquico, imediatamente nós, né, aceitamos essa proposta, achamos importante. Então, toda a nossa programação no projeto Roteiro Geoturístico, ela segue, tem Circular, nós oferecemos um roteiro geoturístico, por justamente entendermos a importância desse projeto, não só para o centro histórico, gente, a importância para a cidade, né? Que também a ideia do projeto é criar raízes, né? No último seminário que nós tivemos, fizemos umas oficinas em relação a isso. Pensar que outros bairros também, além dessa área do centro histórico, possa fazer também circular. Isso que eu tenho colocado aqui, a ideia de poder estimular em vocês, professores, associações, amantes da cidade de Belém, de replicar essa experiência em outros bairros da cidade de Belém. Isso. Então, para mim é um prazer estar compartilhando hoje, né, com o Michel Pinho, meu amigo Michel Pinho, historiador, né, essa possibilidade da gente estar compartilhando aqui. Para quem não viu no início, eu já sugeri a ele que depois desse período de isolamento a gente faça um fisicamente, né, a gente vai ver como é que vai fazer. E durante o período de isolamento a gente vai pensar em algumas coisas para fazer em conjunto aí. Tá bom? Então, obrigado pela oportunidade. Bacana. Vamos começar então, professora. A proposta dessa discussão é da gente pensar mais livremente sobre a Belém de ontem e a Belém de hoje, né? A Belém de ontem e a Belém de hoje. E aí, eu estava escrevendo o roteiro para um vídeo que eu fiz e eu fiquei muito surpreso de descobrir que existe um material muito vasto de antropologia e de arqueologia sobre a presença tupinambá na região, né? E eu queria remontar, eu queria lhe atentar em relação a isso. Nós, às vezes, quando nós vamos às ruas, a gente fica muito empolgado falando do patrimônio edificado, dessa formação das ruas de Belém, né, do tipo de ocupação que foi feita, né, da chegada da sociedade europeia, mas, às vezes, pouco nós nos debruçamos sobre essa presença indígena, né? Então, vamos pensar na Belém, né, da Mairi, da Belém antes da ocupação. O que a gente pode fazer, né, como professores, como organizadores dessas atividades, para trazer essa discussão para a sociedade indígena mais forte para a gente? Sim. Olha, eu acho que é extremamente importante. Durante os roteiros, né, por exemplo, o roteiro da Cidade Velha, né, que nós começamos lá em frente ao forte, né, ao forte do Presépio, né, nós, justamente, uma das falas, nós ressaltamos isso, né? Essa importância da figura do indígena na formação da cidade de Belém, tanto no patrimônio material, porque no século XVII, né, ele vai ser a principal mão de obra para a construção, né, principalmente dessas igrejas, como também no imaterial, que vai desde a questão da cultura alimentar, né? O que é a farinha, né? O que é o tucupi, né? Todo o que surge aí da mandioca, evidentemente, né? Quanto da nossa forma de falar, o que é o pitiu, né? Quer dizer, expressões indígenas que nós utilizamos, denominação de várias ruas de Belém, né? Se a gente for olhar, por exemplo, aí o bairro do Jurunas, né? O bairro do Jurunas é o que tem uma concentração de ruas com nomes, né, indígenas. Né, a toponímia que nós falamos, né, que seria o nome do lugar. O estudo da toponímia é bastante interessante, né,
dentro das ciências sociais para a gente discutir isso. Mas, no final de tudo, o que nós avaliamos? Ainda existe uma grande invisibilidade, né, dessa presença do indígena, da importância do indígena dentro da cidade, né? Por exemplo, se nós formos pensar nos monumentos que estão nas praças, né? Vamos tentar mapear os monumentos que estão nas praças, quantos fazem referências à figura do indígena? Será que temos algum que faz referência à figura indígena? Você está lembrando de algum, Michel? Na Praça Brasil, com a história clássica daquela imagem. Isso. Né? E depois, lá a Praça do Índio, que fica na Almirante Barroso, canto com a Júlio César. Isso. Então, assim, ó, a gente conta no dedo, né? Então, quer dizer, isso aí eu me lembro, porque uma amiga gaúcha que veio me visitar há alguns anos, veio a Belém, aí ela me falou assim, mas não tem referência aos indígenas na cidade de Belém, né? Então, aí ela tem razão, né? Ela falou assim, mas quais são as referências que vocês têm nas praças com relação a essa presença, né, do indígena? Então, realmente, essa presença do índio dentro da cidade, que ela teria que ser mais valorizada, né? Ela é extremamente relevante. Então, por exemplo, nos nossos roteiros, né? No roteiro geoturístico, no roteiro do Michel, eu acho que nós temos sempre exaltado justamente essa importância do indígena. Inclusive, né, Michel, aquela questão, né? Toda a formação da Amazônia, né? A construção das cidades, ela foi feita nesse período, no período colonial, à custa da mão de obra indígena, né? Tanto da questão das edificações, como da questão da própria coleta das drogas de sertão, que foi utilizada essa mão de obra, porque era mão de obra que tinha o conhecimento de entrar na floresta para coletar. Nesse momento, eles não iam trazer a mão de obra lá da África, né? Sim, eu acho que isso é fundamental. A Gabriela, dá um ok, vê se melhorou aí o volume do microfone para mim, por favor. Tá? Que ela está dizendo que está muito baixo aqui. Eu vou projetar a voz, que eu estou fazendo uma gambiarra para gravar, porque eu esqueci o apoio do celular. Pegar, enfim, tá? Mas, professor, eu acho fundamental isso, porque eu penso em fazer esses roteiros, tá? Vou projetar mais forte ainda, tá? Eu penso fazer esses roteiros no Marajó, por exemplo. Imagina fazer uma discussão dessa sobre Soures, sobre Salvaterra, né? Então, olha só, deixa eu ver se vai melhorar agora. Só um minutinho. Só um minutinho. O meu, Gorete, tá bom? Vocês estão ouvindo? Vê se melhorou, gente. Vê se melhorou o meu. Ah, estão escutando. Da professora tá perfeito. Então o meu tá ouvindo. Acho que o teu melhorou também. Ah, beleza, tranquilo, tá? Então eu penso em fazer esses roteiros, por exemplo, no Marajó, penso em fazer esse roteiro em Joanes, né? Porque eu acho que agora a gente precisa pensar de que esse projeto ele não é um projeto só de Belém, né? Que eu acho que o Estado todo podia se beneficiar com essas pesquisas, já tem uma metodologia, já sabe como funciona. E se a gente, imagina só, fazer um roteiro em Joanes que a gente tenha 30 pessoas, 40 pessoas. Essas 40 pessoas vão ser multiplicadoras desse conhecimento. Entendeu? Sim. Por isso que eu acho que isso, e por isso que eu acho que é tão bacana o roteiro geoturístico ser um projeto de extensão. Porque ele tem todo o apoio da Universidade Federal do Pará e do queridíssimo professor Emmanuel Torini. Entendeu? Isso é importante, Michel. E assim, o roteiro vai estar fazendo 10 anos agora, dia 12 de janeiro de 21, né? Então, nesses 10 anos, além dos roteiros que nós temos em Belém, né? Nós temos roteiro dentro da cidade de Belém, nós temos roteiro em parceria com a Escola Bosque. Essa, né, é uma iniciativa maravilhosa. E meus colegas lá da Escola Bosque, os 2 professores e uma equipe de outros professores, o professor Ricardo Torres, o professor Aguinaldo Aires, eles fizeram o roteiro em Coraci e começaram o roteiro também na ilha de Outeiro, ano passado, né? E nós temos experiências de roteiros que já aconteceram e outros municípios. Tem um outro em parceria que ainda acontece, que é em Cametá, que é o professor José Carlos, lá da Geografia da UFPA. Ele faz um roteiro lá em Cametá, pelo menos 2 vezes ao ano, né? E outros roteiros já aconteceram. Já aconteceu o roteiro em Ponta de Pedras, com o professor Kleber
Castro era professor lá do IFPA, e nós já temos roteiro que acontece em Vigia, o professor João Paulo da Geografia faz lá, né, em Vigia, né? Já tivemos roteiro em Altamira, quando o professor José Carlos estava lá em Altamira, né? Então nós ficamos incentivando, assim, e é importante também dizer, o roteiro inspirou projetos até fora do estado. Lá no Tocantins, na cidade de Porto Nacional, a minha colega lá da Geografia, Rosane Balsan, ela faz um roteiro lá, inclusive ela denomina roteiro geoturístico, né? Ela faz um roteiro lá em Porto Nacional. E esse projeto ele vai ter, né, essa inspiração com um projeto que já tem algum tempo lá no Rio de Janeiro, mais de 15 anos, né, dessa minha experiência lá no Rio, que eu te falava, né, quando eu morei no período da pós-graduação, que é o roteiro geográficos, que está parado, porque o coordenador está doentado, meu colega, né, professor lá da Geografia da UERJ, o João Batista Ferreira de Mello, né, que é um projeto fantástico. Né? Então, desse projeto eu me inspirei também a fazer esse projeto aqui, mas a ideia, uma preocupação nossa, né, é justamente que não fique centralizado, né, nessa coisa da extensão da UFPA. Então, a gente tem estimulado, né, com que os outros bairros periféricos, associações, professores, outros municípios queiram assumir, né, fazer o roteiro, porque a gente não tem perna e mão para atender tudo, né? E a gente dá um know-how, a gente vai acompanhando. Esse semestre eu estava iniciando uma disciplina que nós criamos agora na graduação, nós criamos agora uma disciplina chamada Geografia do Patrimônio, né? Para os alunos da graduação em Geografia, né? Então, tinha uma série de textos aí para ler sobre patrimônio e tal, e a parte prática, né, está proposta, e aí nós vamos fazer, quando eu retomar tudo isso, evidentemente, a parte prática para os alunos vai ser fazer um roteiro no bairro do Guamá. Porque na oficina do Circular, em dezembro, que nós fizemos, que surgiram várias propostas de roteiros, uma das propostas que surgiu foi justamente, que foi lá do professor lá daquela biblioteca Nova Escola, não sei se você conhece, que é historiador, né? Sim. Isso. Ele fez uma proposta de fazer um roteiro para o Guamá. Então, na disciplina, nós fizemos uma proposta que os alunos vão ter que fazer essa proposta de um roteiro para o Guamá, e a ideia é a gente entregar mesmo para a comunidade, para quem queira assumir, fazer o roteiro. Olha como as coisas são interessantes, né? Eu fiz o podcast sobre a Belém periférica, etc e tal, e metade dele é sobre o Guamá, né? Sobre o processo de ocupação, a Seis Maria, não sei o quê, tarará. E uma moça me mandou uma mensagem muito legal, dizendo assim, olha, o meu avô morava no Guamá quando tudo era ponte. E não tinha no Guamá nenhum tipo de arruamento, como a gente conhece hoje, e ele decidiu criar a rua dele a casa dele no meio da rua. E aí a casa dele ficava onde fica hoje a igreja de Santa Isabel de Hungria, na frente da Praça da Hungria. E ela falou isso umas 10 horas da manhã. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Praça da Hungria, no Guamá, meu Deus. Aí eu joguei no Google, não achei. Joguei no Waze, não achei. Você quer saber? Tainara, fica um pouquinho com a Júlia aqui, que eu vou bem ali. Aí eu peguei o carro e fui achar a Guerra Passos. E, de fato, existe uma praça chamada Hungria. E o que eu pensei como roteiro? Né? Sair do cemitério de Santa Isabel, discutir um pouquinho do espaço do Guamá na transformação da ocupação dos nordestinos, discutir o cemitério, falar um pouquinho da faculdade de enfermagem, descer a Mundurucus, falar do Barros Barreto e falar da tipologia das casas, e aí descer mais e pegar Guerra Passos e termina na Praça da Hungria. Quer dizer, aí a senhora está falando dos seus alunos, então isso é muito legal, porque 5 anos depois, né, 10 anos depois, a gente pensa em roteiros alternativos que saem da noção do patrimônio apenas do centro da cidade. Né? Sim, sim. Por que eu estou lhe dizendo isso? Né? Porque, e aí nós temos aqui um número muito excelente de pessoas que estão nos ouvindo, e eu queria perguntar uma coisa para vocês. Né? Escrevam aí para vocês. Vocês são Remo ou são Paysandu? Escrevam aí. Professora, a senhora é Remo ou Paysandu? Michel, não vai dar certo, né? Porque só tem papão desse lado. Vocês são Remo ou Paysandu? A senhora é o quê? Papão, claro, né, Michel? Nós somos a maioria, 100% aqui é Paysandu, entendeu? 100%, sinto muito. Deixa eu só ver as pessoas responderem. Tem alguém que é Remo, outra Paysandu, outra Papão, a Gabriela, a outra é Remo, Paysandu,
Tá muito dividido. A Kelly é Paysandu. E é engraçado que vem um Remo, vem o Paysandu. Vem o Remo, vem o Paysandu. Qual o roteiro do Paysandu Ah, ali, menino? o Fabiano é Remo. Então, o que eu pensei, né? Eu pensei na possibilidade de fazer um roteiro. O meu TCC na FPA foi sobre desenvolvimento de prática esportiva. E eu estou com essa ideia na cabeça, eu vou falar pela primeira vez aqui e devo fazer esse roteiro no segundo semestre, que é o roteiro de São Brás, da gente conversar ali sobre a importância do mercado de São Brás para o nascimento do esporte. Eu não sei se a senhora sabe disso, mas a primeira partida de futebol desenvolvida no Brasil foi feita em Belém, não é em São Paulo, não é no Charles Miller, Bom, é aqui, não sabia. né? E esse esporte, ele vem no sentido da Avenida Nazaré. Existia o Esporte Clube do Pará, que era o clube mais rico que a gente tinha na Amazônia inteira. Os caras, só para a senhora ter ideia, eles importavam luva, eles importavam chuteira, importavam bola da Inglaterra para brincar. E tinha uma prática esportiva de sociabilidade que era muito bacana. Isso foi inclusive incorporado, e eu tenho muita honra de falar isso, na dissertação do outro colega de história que fala sobre Remo e Paysandu. Ele utiliza o meu TCC para falar isso. Que não havia disputa de futebol. Na verdade, era um processo de comunhão de classes. Só que a partir dos anos 10, dos anos 20, esse futebol ele sai na direção de São Brás. E em São Brás, onde hoje é o conjunto, na frente do mercado, como é o nome do conjunto? IAPI. Hein? IAPI. Exatamente. Toda aquela região inteira, até onde hoje é a praça do Memorial do Barata, tudo era um descampado, né? As fotos mostram isso. E lá se praticava futebol, né? E é justamente nesse momento, dos anos 10 para os anos 20, que o futebol se populariza. O que acontece nesse período? A fundação do Remo e a fundação do Paysandu. Entendeu? E aí a gente tem o campo do Remo, que é o segundo, o campo do Paysandu, que é o primeiro, e entre eles, ali, um outro clube que também dá para contar muita história, que é o clube Sírio-Libanês. É Sírio-Libanês, tem? Ali pertinho, eu acho que é o Sírio-Libanês. Entendeu? Então você tem um espaço que hoje está adormecido, uma discussão muito forte sobre Paysandu, sobre Remo. E aí o objetivo seria desse passeio falar sobre esse processo, mostrar como é que ele funciona e aí terminar dentro do estádio da Cruzul para falar sobre a Guerra do Paraguai. Monte Líbano, obrigado. Obrigado. Fantástico isso, entendeu? Eu acho que dá para fazer, inclusive, esse roteiro realmente só nessa área que tu estás falando, né? Pegaria o mercado, né? Essa área do entorno, que era. Eu desconhecia essa informação, e o Monte Líbano, o Remo, o Clube do Remo, né? E o Paysandu. Só essa área aí já daria um roteiro para, no mínimo, umas 2 horas e meia. Eu estou avisando para vocês aqui que isso vai ser feito no segundo semestre, entendeu? E aí a senhora está convidada, e aí para a gente ir vestido com a camisa do clube, entendeu? No meu caso, só Paysandu. Eu acho ótimo. Na boa e na amizade, né? Todo mundo na paz. Ele, Paysandu e os outros também, né? No nosso roteiro pela Avenida Nazaré, nós falamos um pouco da questão do futebol, porque futebol, eu digo, futebol é patrimônio também, né? Então, na Avenida Nazaré, nós passamos na frente da sede do Clube do Remo, né? O segundo mais querido, e depois a gente passa na frente da sede do Paysandu, né? Ela tem problemas emocionais com isso. Professora, não, o primeiro mais querido, mas eu sempre digo. Eu fui brincando, tem coisa que eu levo uma pedrada na cabeça. Mas eu sempre digo, há controvérsias, tudo bem. Então a gente aceita as controvérsias, né? Então nós falamos um pouquinho, né, sobre a história das sedes, né, do Clube do Remo. Mas esse teu roteiro aí proposto, eu acho que vai ser fantástico. E aí quando tiver, nós vamos lá com certeza, né? Eu acho. Aí já perguntaram aí, olha, vai ter no bairro do Marco, Pedreira, isso são todos bairros que a gente colocou assim, a gente tem uma listinha de futuro roteiros, né? Porque para a gente preparar um roteiro lá na nossa metodologia, é mais ou menos uns 6 meses, né? Porque é em conjunto com os alunos, eu tenho que ressaltar o papel dos monitores, é muito importante, o roteiro não acontece se não tiver os monitores, né? Que são alunos da graduação, a maioria da geografia. Está aberto também se tiverem de outras áreas. Não tem bolsa para todo mundo, mas se tiver outras áreas que queiram participar do projeto, está lá aberto. Tem um bocado de voluntário lá, né?
alunos da pós, né, que estão fazendo mestrado e doutorado comigo, e temos alunos do ensino médio, e essa é uma grande experiência do roteiro, né, porque a gente tem aquela bolsa de ensino médio, então os alunos do ensino médio também participam, lá na Escola Bosch, que eles participam, e já tivemos vários da escola do NPI também, inclusive uma aluna do NPI que começou lá com 15 anos, a Magali Caldas, está terminando agora o mestrado, né? Vai terminar agora o mestrado e está fazendo a dissertação dela sobre o projeto circular. Isso que legal. Inclusive, né? Então, mostra também essa importância, né, dessa junção da universidade, investimento da universidade lá desde o ensino médio, né, da pesquisa. E esse projeto, ele é um projeto que ele realmente interliga essa questão. A pesquisa, o que nós fazemos na pesquisa, né, no ensino, as disciplinas que eu... Peraí que travou. Opa. De extensão, o professor Nelson, né, está firme lá na Pró-Reitoria de Extensão, e o nosso reitor maravilhoso também, né, sem dúvida, ele tem sempre nos dado todo o apoio, esse apoio da universidade é de fundamental importância. E aí eu tenho que ressaltar a importância desses monitores, né, dos monitores, que são esses alunos lá desde o ensino médio até a pós-graduação, né, vários deles estão aí, né, assistindo, então o projeto só existe porque, né, eles existem também, porque senão não dava conta, né, muita coisa para fazer. Mas olha, isso que nós propondo é maravilhoso, a gente pensar, né, mas cada vez mais eu estou preocupado da gente descentralizar isso, né, até porque a professora Gorete é eterna, né, então daqui a pouco eu me aposento, quer dizer, eu quero que esse projeto saia também da universidade, outras associações, professores, né, que queiram encapar o projeto, a gente está disposto a passar a metodologia, e isso também é importante, para ele ter uma continuidade para além, né, dessa ação da universidade. Eu tenho certeza que a atuação também, Michel, é inspiradora, né, para os teus alunos, então, é inspiradora para os teus alunos que vão ser futuros profissionais de diversas áreas, né, que podem também replicar isso lá no futuro. Então, são projetos, acho que são fantásticos, né? Dentre outros que existem na cidade de Belém, mas nessa ideia de valorizar a cidade, né? Valorizar o patrimônio da cidade. Porque falar de patrimônio é falar da cidade. Eu digo assim, a gente não vai falar só do belo, a gente vai falar dos problemas da cidade também, né? Então, no roteiro, a gente está nos problemas da cidade. Então, nossa cidade tem problemas graves, eu posso dizer 3, né? Com relação à questão do lixo. A gente anda no centro histórico chutando lixo, no centro histórico. Né? A questão da violência, várias dessas pessoas que vão nos nossos roteiros vão porque não se sentem seguras de circular sozinha, né, no centro histórico. E a própria circulação, né? A circulação desde a pessoa que mora lá na área de expansão para chegar no nosso roteiro, né? E a própria circulação no centro histórico, a gente está andando ali pela Siqueira Mendes, que é a primeira rua de Belém, e tem caminhão passando por ali, quase atropelando o grupo, né? Então, quer dizer, são várias questões que a gente tem que discutir, pensar a questão do patrimônio, mas pensar a cidade como um todo, né? E pensar os problemas que tem na cidade. Isso aí é a parte mesmo política, né, do nosso projeto, de discutir, de pensar na formação do cidadão, né? Qual é o papel dele de cada um que participa, né, interage com essa sociedade. Né? E aí a senhora fala uma coisa importante, porque eu acho que tem uma diferença muito substancial entre esses dois roteiros, né? Entre o roteiro geoturístico e o que eu faço. Eu faço essas visitas desde Marabá, né? E aí é uma história que eu super me emociono falar, porque quando eu fui morar em Marabá, em 99 para 2000, eu trabalhava numa escola e assim, 80% dos alunos nunca tinha vindo em Belém do Pará. Então eu começava a falar sobre a história de Belém, sobre a presença indígena, e os alunos não conseguiam perceber aquilo. Falar de Belém para eles e falar do Rio de Janeiro era a mesma coisa. E aquilo me incomodou a tal ponto que eu cheguei na direção da escola e disse assim, olha, eu queria fazer uma proposta para vocês. Vocês alugam um ônibus, colocam a gente dentro desse ônibus e eu vou dar uma aula para esses meninos lá em Belém. E aí, de cara, a professora disse não, mas os alunos perturbaram tanto a diretora que ela decidiu fazer isso. E a situação foi o seguinte... Nós saímos numa sexta-feira à noite de Marabá, dormimos no ônibus, né? Acordamos no sábado de manhã num posto de combustível, aí tomam banho, né? Escova o dente, e aí fomos para Feliz Lusitânia.
E se a senhora lembrar, é justamente esse período que o Feliz Lusitano tinha acabado de ser inaugurado, né? Aí ele Sim, inaugura e estava tudo novo. E os meninos ficaram enlouquecidos com aquilo, né? Eles de verem 2001, né? é, Uhum. é. Eles ficaram enlouquecidos de ver essa história da arquitetura barroca, de entender a ocupação, de ver o forte, de ver como é que aquilo funcionava, né, etc e tal. E para mim foi assim, meu Deus, é possível então falar sobre história mostrando para as pessoas nas ruas, né, o significado mais palpável desse tipo Sim. de ação. E aí ficou muito forte isso. E isso foi entre 99 e 2001, a gente está em 2020. 20 anos depois, quando eu encontro esses alunos hoje, pais de família, já com filhos adolescentes, assim, pô, Michel, eu lembro daquela história que nós fizemos, porque essas visitas, né, dos roteiros que nós fazemos, eles geram uma coisa muito importante nas pessoas, que é a identidade. É por isso que o bate-papo é Belém de ontem e de hoje. Porque se você fala da Belém de ontem na Belém de hoje, né, atiça nessas pessoas um sentido que é fundamental, que é o sentido de pertencimento. Você olha como era o ver-o-peso, olha como era não sei o quê, e as pessoas se surpreendem muito. Eu vejo isso nos seus roteiros. As pessoas se surpreendem muito. Qual é dos roteiros que a senhora percebe um impacto maior nas pessoas? Olha, na verdade, cada roteiro você tem uma, né, especificidade. Mas eu acho assim, os roteiros que não acontecem em áreas tão turísticas, né? Por exemplo, o roteiro que tem a menor frequência de pessoas, sabe qual é? É o Ah, roteiro do bairro do Reduto, do né? Reduto? Do Reduto. Que aí as Aham. pessoas vão falar, o que que eu vou ver no Reduto? Né? Um bairro abandonado, não tem nada. Quer dizer, e as pessoas, quando elas saem e ficam surpresas de perceber essa importância histórica, geográfica do reduto, né, da Vila dos Operários, das fábricas, né? Então, ele é um bairro que, digamos assim, ele é invisível, né? Ele é um bairro de passagem, né? Então, o bairro do Reduto é o bairro que as pessoas mais se surpreendem, porque os outros, bem ou mal, né? Por exemplo, a Cidade Velha, Vero Peso, esses são bairros que têm, né, produtos mais que as pessoas frequentam, Nazaré, né? O bairro do Reduto e tem um outro bairro também, que está dentro do centro histórico, né? Que também as pessoas ficam surpresas e que também tu circula nos teus roteiros, que é o bairro da Campina, né? Aí o bairro da Campina também é um roteiro que não dá uma grande frequência, né? Porque as pessoas vão assim, mas o que eu vou ver no bairro da Campina, né? Só coisa abandonada, só, né? E aí as pessoas, e principalmente o roteiro da Campina, inclusive hoje era o roteiro da Campina, né? Hoje era o Aham. circular, hoje ia ser o roteiro da Campina, do bairro da Campina, né? E as pessoas ficam espantadas como que o nosso patrimônio, né? Ficam espantadas como o nosso patrimônio ela tá largado, né? Apesar de ser o bairro da Campina ser uma área tombada, quando a gente passa ali pela João Fredo, passar pela rua João Fredo durante a semana, você tem uma perspectiva, né? Que está lotado de gente. Passar pela João Fredo no domingo, É você outra história. percebe ainda a potencialidade que está totalmente escondida ali nos tapumes, né? Do nosso centro histórico, desse patrimônio, né? Desse patrimônio material, né? E mesmo quando a gente realiza no sábado, que está ainda em efervescência, nós já realizamos, nós falamos dessa importância, né, do trabalho informal, né, do que é esse movimento, do que é essa Belém de ontem, estás falando, né, porque ali a João Frido era a rua mais chique de Belém, né, no início do período da Belle Époque, né, até a década de 50, né, nossos avós ainda iam lá passear, desfilar, né, onde está localizada lá, né, mais acima, na rua Santo Antônio, Paris na América, né, que era a loja, né, de referência dos tecidos chiques, né, do início do século XX, e que hoje, né, nos últimos 30 anos, principalmente, 30, 40 anos para cá, virou uma área de comércio popular. Né? Então, nós falamos e refletimos sobre o que é a Belém de hoje também. A Belém de hoje é isso. Então, por isso, quando eu digo assim, não dá para falar do patrimônio, né, sem falar dessa realidade do que é Belém, né?
Porque Belém é uma cidade pobre do ponto de vista socioeconômico, 80%, né, as pesquisas dos colegas informam, 80% da região metropolitana ganham até 2 salários mínimos, né? Mais de 60% dessa cidade não tem, 70% dessa cidade não tem saneamento básico, né, com acesso à água, né, com acesso, né, a esgoto tratado, isso muito mais do que 80%, né? E nós temos ainda temos, né, um patrimônio, né, que é relevante, tanto do ponto de vista material, né, do que resultou desses 400 anos, e para além desses 400 anos, considerando aí, né, o período indígena, e material que é único, né, não tem, eu digo assim, não tem nada igual, né, a cidade de Belém, e aí não é regionalismo, de fato é isso, não tem nada igual à cidade de Belém, né, porque a cidade de Belém, né, e essa área do entorno resultou desse encontro aí, né, do índio, né, do europeu, com a chegada do africano, né, e nos dá elementos bastante peculiares que estão presentes aí na nossa língua, né, estão presentes na própria arquitetura, que vai dialogar também com o saber indígena, né, da época, né, o que é, por exemplo, utilizar o grude da gorijuba, né, que vai ser utilizado também, né, nas construções, né? Uhum. Então, o bairro da Campina, que tu falaste, é um desses bairros que as pessoas ficam surpresas também, e o bairro do Reduto também. Mas olha como é bacana dividir experiência, né? Olha como é legal ouvir é, é, outra pessoa que faz uma atividade correlata que você faz. Porque as atividades da Campina que eu faço, elas têm um foco principalmente na atividade religiosa. Então, quando eu digo, olha, gente, no domingo a gente vai ver a questão das igrejas. Então, a gente vai ver da Igreja das Mercês, a religiosidade da Capela do Carmo, vai ver como é que era a organização do tarará, tarará, tarará. Dá uma multidão de pessoas, não é? Porque eu acho que essa é uma das diferenças dos roteiros, né? Porque no caso específico, que sempre que eu penso roteiro, eu penso a partir de uma temática específica, né? Não do seu espaço. Então, um espaço pode ser, o mesmo roteiro pode ser para discutir a religiosidade, e o outro roteiro seja para discutir comida. E aí é o mesmo espaço, né? E aí as informações mudam. Mas por que eu estou falando isso? Para todo mundo que está nos vendo aqui, que está uma audiência excelente. Porque isso é fruto de um projeto de pessoas que valorizam a cidade do jeito que essas experiências merecem ser valorizadas. Vou fazer a fala de um modo diferente. O Fórum Land, a Universidade Federal do Pará, a Câmara Có, o Projeto Circular, o Roteiro Geoturístico, os meninos do teatro, a música, perceberam que a ausência do poder público não significa necessariamente, né, não significa necessariamente o abandono da cidade, porque os cidadãos passaram a abraçar essa cidade, né? E eu fico muito feliz de andar na Campina e ver as pessoas olhando para cima, olhando para o lado, procurando no mapa, né? Essa é uma realidade muito bonita do circular, né? A Adelaide, que hoje é a nossa coordenadora, mas já vive o circular desde o início, né? Tem uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, que é de fazer com que esse circular ele se expanda, né? Não só para outros bairros, mas que ele se expanda principalmente para o poder público, né? Para que a gente possa utilizar o poder público através da segurança, do saneamento, com o projeto de restauro das casas, né? Eu lembro da administração da Tamara, que estava lutando ali para assinar um projeto de financiamento para as moradias do centro histórico tombado. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo perceber que cada um faz um pouquinho, mas a comunhão de todos resultou num projeto muito bonito. Isso, com certeza. E, Michel, alguém lembrou aí, hoje é aniversário de Marabá, sabia? Sabia. Não esqueço. Sabia. Meus parabéns, né? A Marabá é uma cidade que me recebeu também. Professora, a gente tem mais 4 minutinhos, né? Eu vou sugerir que as pessoas, se tiverem alguma dúvida, perguntarem para a gente, e a gente se despede, porque o Instagram vai expulsar a gente. Tá. Antes disso, eu só queria fazer um lembrete, que eu disse que eu ia falar um pouco sobre o aniversário do Vero Peso, né? Que a gente já tem um roteiro do Vero Peso, foi justamente o roteiro que nós cancelamos quando começou essa história da quarentena, né? Era no dia 22 agora de março, né? E o aniversário do Vero Peso foi final de março.
Então, assim, que eu acho que esse espaço importante, né, o Ver-o-Peso, desde o início da história lá da cidade, que o Ver-o-Peso vai surgir como aquela casa do Ver-o-Peso, né, logo depois da fundação, né, e depois dessa formação da própria feira no entorno, como porto principal de circulação, dos mercados, que já são mais da época, né, da Belle Époque, e a situação que o Ver-o-Peso está vivendo nessa quarentena, né? Porque eu tenho conversado lá com os coordenadores do Instituto do Ver-o-Peso, que corresponde à Associação dos Trabalhadores, né? O senhor Didi e o senhor Lima, e eles me dizendo que a situação realmente está crítica, né? Porque está tudo parado, praticamente só está funcionando o setor lá de frutas, né, das herveiras, né, da farinha, mas, por exemplo, o setor de alimentação, das boieiras, e lá de baixo, está tudo parado e elas estão numa situação extremamente complicada, porque está inexistindo uma comunicação e ações efetivas da prefeitura, né? Então, também para nós pensarmos nesse período que pode se prolongar, né? Essas diversas agentes que estão aí na cidade, eu estou dando exemplo do Ver-o-Peso, mas podem dar aqui vários outros exemplos, mas o Ver-o-Peso porque ele está falando de patrimônio, né? E é um patrimônio que tem agentes que fazem existir, né? São em torno de 5 mil trabalhadores. Então, assim, para quem está nos ouvindo, pensar também o que nós podemos fazer em termos dessas redes colaborativas, né? Pensando o Ver-o-Peso, mas pensando o seu bairro, né? Pensando a cidade de Belém, porque esse período vai se prolongar. Então, para deixar essa mensagem, para a gente pensar nessas ações, né? O Ver-o-Peso, por exemplo, é uma. Né? Inclusive, foi uma preocupação quando teve esse circular que eu propus até para a Adelaide, para a gente, que também nas nossas conversas, nós pudéssemos pensar nisso, entendeu? Beleza, legal, professora. Então a gente está se encaminhando para o final aqui rapidinho. A Luciana Medeiros está avisando que hoje tem a estreia do novo projeto Circular, um novo documentário do Circular, tá? Que vai ser às 20 horas. Eu acho que vai ser aqui no Instagram e no YouTube, tá? Recomendem livros para quem quer conhecer ainda mais a história de Belém. Eita caramba, professora. Eu vou recomendar só um. Aí de lá você entra em contato com @michelpinho, Facebook, Instagram ou Twitter, tá? Eu vou recomendar um que eu adoro. Sabe qual é? Belém do Grão-Pará. Tá? Que não é uma obra científica, mas uma obra literária. Tudo bem? De quem é? Isso. Diga lá, professora. Recomende um. Olha, né, tem vários livros, mas eu acho que eu indico toda a literatura, né, dos nossos cronistas, por exemplo, o próprio Dalcídio Jurandir, né, que escreveu também vários livros sobre Belém, mas nós temos também alguns geógrafos, né, que escrevem sobre a cidade de Belém, sobre a questão né, do urbano, né, da cidade de Belém. Meu amigo professor Sancler tem vários livros que falam dessa Belém, por exemplo, atual. Tem um livro do Roteiros, né, que nós lançamos agora em dezembro. Esse Né? livro do roteiro. O livro do Roteiro Geoturístico, tá? A gente tentou condensar um pouco aí do que nós já fizemos e já estamos planejando para o final do ano o livro número 2, porque não deu conta, né, de tudo, né? Eu estou incentivando meus alunos a lerem, a trabalharem nessa quarentena. Tem que fazer isso. Beleza, a gente vai terminar, só mais uma pergunta. Michel, fala sobre sua experiência de vendo Belém de uma canoa. Cara, foi incrível. Eu recebi um convite de um grupo de canoístas caruanos, acho que não é esse o nome, e aí eu fui numa canoa remando, numa canoa, acho que havaiana é o nome, me perdoe se esse ou eu, se eu errei. E aí eu fui falando sobre a orla da cidade no megafone dentro da canoa. Foi uma experiência fantástica, tá? Pronto, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Quando acabar a quarentena, vocês vão fazer esses roteiros que vocês iam fazer? Vamos fazer, com certeza. Tudo bem? Professora, já deu nosso tempo, a gente vai ser expulso pelo Instagram, que é só 1 hora, tá? Eu queria agradecer enormemente, foi muito, muito legal, né? Ficaria aqui 2 horas conversando fácil. Não sei se a experiência foi boa para a senhora, não sei se a experiência foi boa para quem está nos assistindo, mas foi muito legal. Obrigado, professora. Olha, eu que agradeço, acho que foi uma experiência fantástica. Vamos repetir aí na quarentena, né? E vamos repetir depois que terminar esse período aí de isolamento, fisicamente fazer conjuntamente o roteiro. Obrigada pela presença de todos que nos ouviram, né? Todo esse período aí, tem, né, várias pessoas aí nos ouvindo. Um abraço para todos aí de Belém, de todo o Brasil aí que eu estou vendo. Tem pessoas fora de Belém também assistindo. Obrigado, gente. Bom dia.
vai ficar gravado aqui durante 24 horas no Instagram do Projeto Circular. Luciana, Adelaide, todo mundo da coordenação, obrigado pela oportunidade, professora. Foi uma delícia. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, um abraço para todos. Tchau.